Barulhos, brigas, som alto, perturbação do sossego, falta de manutenções que afetam o imóvel. Acredite, não são raras as questões que ultrapassam os limites da boa convivência entre vizinhos e engrossam estatísticas e volume dos processos no judiciário. Não existe nada específico no Código Civil brasileiro sobre a lei do silêncio. O que acontece são regras estaduais, municipais e algumas normas para tentar resolver essa situação. Porém, essas situações também se enquadram em outras leis que podem ser aplicadas para resolver essas questões. Existe a lei federal, a lei de contravenções penais, que prevê no seu artigo 42 crime ambiental previsto na lei 9.605. É uma outra situação, que é constatado por meio de instrumentos ali como decibelímetro, que não é aplicável ao caso em concreto que a gente está comentando. A gente está discutindo mais a questão da contravenção penal, que não tem uma previsão na lei expressa de quantitativo, de questão de som. Qualquer tipo de som, na verdade, que esteja perturbando já é o suficiente para a configuração da contravenção penal. Alguns mitos em relação à lei do silêncio ainda existem, como, por exemplo, o fato de poder fazer barulho até um determinado horário sem haver punição. As pessoas têm um conhecimento falso, sobre horário estabelecido pela legislação. Por exemplo, tem pessoas que pensam que é somente a partir das 22 horas que impera a questão do silêncio. Na verdade, a lei não estabelece horário algum, ou seja, qualquer horário que a pessoa for perturbada no seu sossego já é suficiente para a configuração da contravenção penal. Então, não existe horário definido. A pena prevista é prisão simples, no caso de contravenção penal. A guarnição ao local e constatando a contravenção penal, conduz o autor à delegacia de polícia para que lá se lavre um termo circunstanciado para posteriormente ser apresentado ao juizado especial criminal para o juiz, no caso concreto, tomar as providências inerentes ao caso. Infelizmente, em alguns casos, as brigas entre vizinhos por causa de som alto não são resolvidas de forma amigável. Dourados, 23 de março de 2007, bairro Canaã 1. Um crime que horrorizou a cidade amanheceu naquele dia com a notícia de que uma família inteira, o pai de 36 anos, mãe de 40 e o casal de filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 13, tinha sido executada a sangue frio por conta de uma reclamação de som alto. Em caso mais recente, Marco Aurélio Oliveira Moura, de 44 anos, morador da Vila Cachoeirinha, foi morto na madrugada de domingo a golpes de faca. De acordo com a Polícia Civil, durante uma reunião familiar, houve uma discussão entre a vítima e o vizinho por conta do som alto. Nesse momento, o autor atacou o homem, o atingindo com uma facada no peito, uma no ombro e outra no pescoço. Antes de iniciar qualquer discussão, o tenente da Polícia Militar orienta que primeiro o denunciante entre em contato pelo telefone 190. A gente tenta evitar da seguinte forma, com atendimento policial militar, Então, para que isso ocorra, para que seja feito, elaborado o boletim de ocorrência, tomadas as providências, nós precisamos de todas as informações possíveis no caso concreto. Então, por isso que é necessário, é importante a pessoa fazer a ligação via 190, identificar-se ao policial militar com suas qualificações pessoais, para que posteriormente o indivíduo seja conduzido à delegacia de polícia e lavrado o termo circunstanciado de ocorrência por parte da Polícia Civil. Lindomar se acidentou no último fim de semana quando voltava do trabalho. Teve fraturas na perna, na costela e uma perfuração de pulmão. Eu só caí na grama. Senão não estava aqui para contar a história. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de pessoas internadas na rede pública de saúde por causa de acidentes de trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, foram em média 642 internações por dia. Em 10 anos, esse número subiu 34%. A gente tem muita coisa a fazer para resolver os problemas de saúde que ficaram aí a serem resolvidos, as filas de cirurgias eletivas, e agora a gente tem esse impacto que não precisaria, porque a maioria dos acidentes são evitáveis. O Brasil é o quarto país com maior número de acidentes de trânsito no mundo. Ano passado foram 878 mil nas ruas e estradas do país. E nas grandes cidades brasileiras, a maioria das vítimas são os motociclistas. De acordo com uma estimativa das Nações Unidas, o Brasil gasta cerca de 220 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Isso representa quase 3% do PIB. Por mais que ele não fique muitas vezes internado meses, ou até mesmo em outros casos realmente fique meses no hospital, nosso segmento ambulatorial de consultas, de reabilitação, de retorno, ele é bastante significativo.
Teodoro tinha apenas 32 semanas quando nasceu. Por conta disso, ficou internado e só recebeu alta após 30 dias. Mas sua estadia em casa durou pouco tempo. Isso porque ele teve que voltar para o hospital. Demorou um pouco a gente descobrir que ele estava com processo de alergia, porque ele não apresentava externamente na pele, né? E ele passou 30 dias na incubadora e até então ele se alimentava por sonda. Depois a gente foi tentando adaptar ele na mamadeira e no peito. Porém o peito ele rejeitou bastante. E após isso a médica pediatra mudou o leite dele para um leite que ela achava ser um pouco mais forte. Aí sim desencadeou totalmente a alergia dele, que aí ele apresentou na pele mesmo e no cocôzinho. Desde aí, então, ele ficou internado novamente, fazendo testes de outros leites e para ver se continuava essa reação, e assim continuou. A rotina do Ederson e a esposa é de revezamento. Dessa forma, conseguem administrar os cuidados com o pequeno. Ela está internada com ele, né, porque ela é acompanhante. E ele tem que ficar na sala, no quartinho dele lá, e ele também não pode ficar transitando pelo hospital, né? Para não ter nenhum outro problema, para não desenvolver outro problema. E aí ela tem que ficar lá. Uma pessoa tem que ficar como acompanhante, então é ela que a maioria fica, porque eu também trabalho diariamente. Eu venho nas visitas, ou no dia da minha folga, quando ela quer trocar, né? Aí eu troco com ela, mas é muito difícil ela querer trocar. O pai conta que ganhou algumas latas da fórmula especial, mas não chega nem à quantidade que o Theo necessita. Por isso, ele e a esposa criaram uma vaquinha virtual. Para ele sair daqui, a gente tem que ter pelo menos de 10 a 13 latas, que é a dieta mensal dele. Que a gente já deu a entrada, né, pela justiça e está aguardando. Porém, ele está internado aqui sem ter o leite. Aí a gente já conseguiu uma lata aqui, outra lata ali, porém não é um mês completo, né? A gente fez a vaquinha pelo processo, né? Tudo tem um processo. Então a gente fez a vaquinha para conseguir a quantidade de leite dele até o processo acontecer e a gente conseguir o leite pelo governo. A gente pensou pelo Pix, né? Também, que é uma forma mais fácil. O Contar fugiu do debate. Não comparecer ao debate é como se você comparar a situação de um soldado que, armado, treinado e convocado para a guerra, resolve ficar em casa por segurança. É falta de compromisso, né? Medo. Pessoas que começam falhando já num debate, imagina no governo dele. Nós não somos burros. Um erro desrespeitoso. Quem perde é o eleitor. Quem perde é a democracia. Aproveite a quarta e quinta verde do Supermercado Soares. Confira. Banana nanica o quilo 6,99. Manga tome o quilo 3,99. Melancia o quilo 1,29. Repolho verde o quilo 1,69. Leite integral Piracanjuba 1 litro 4,59. Colchão duro quilo 30,99. Músculo quilo 23,99. Não perca as ofertas da quarta e quinta verde do Supermercado Soares. São 6 lojas. O barateiro da região. Capitão Contar tem as melhores propostas para o MS: cortar impostos. O governo Azambuja dá 6 bilhões de incentivos para grandes empresas. Eu vou mudar isso e ajudar também os pequenos e médios empreendedores. Fim das filas de exames, consultas e cirurgias. Vou fortalecer o SUS e promover parcerias com hospitais particulares para fazer o trabalho que o Azambuja e o Riedel não deram conta de fazer. Agora é 28. Capitão Contar. Governador. Mudança de verdade. Um balanço dos fatos do dia. De segunda a sexta, Jornal da Noite. Jornal da Noite. Oferecimento JB Tubos e Acabamentos. Saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. Passear e comprar é muito mais gostoso no Shopping da Cidade. Novidades no mercado, promoções exclusivas, dinamismo, criatividade e muito alto astral. Shopping da Cidade, na TV Guarandi. Eleições MS 2022. Depois de um início acirrado, o segundo turno das eleições para governo de Mato Grosso do Sul começa a apresentar crescimento do candidato Eduardo Riedel. Na última pesquisa, Novo Ibrap, divulgada pelo Campo Grande News. Riedel sai na frente com 51% dos votos. Contar vem em segundo com 48%.
Eleitor, informe-se, compare, vote consciente. A Panam tem a receita que sempre dá certo. Tudo em utensílios e utilidades para a sua casa e o seu negócio. Panam, a marca do frio. Essa aqui é a fábrica que hoje mais produz no Mato Grosso do Sul. É a fábrica de fake news contra o Capitão Contar. Eles inventam mentiras para espalhar pelo WhatsApp, tentando confundir você. Não se engane, no dia 30 só tem um candidato que representa a mudança e o novo no Mato Grosso do Sul. Agora é 28, Capitão Contar, governador. Mudança de verdade. A Elos está na promoção Agarra que te ajuda. Compre aqui R$100 em produtos Tigre, receba R$20 em cashback e concorra a prêmios incríveis. Acesse promotigre.com.br e saiba mais. Elos. Essa é a pequena grande mulher que faz a diferença. Como que a senhora enxerga essa situação dessas eleições do segundo turno? Os sul-mato-grossenses é que vão decidir os dois projetos, né, já que os dois apoiam o presidente Bolsonaro. Eu estou neutro em Mato Grosso do Sul, já que os dois estão fechados comigo. E eu continuo apoiando firmemente Eduardo Riedel, porque considero o melhor projeto para o Mato Grosso do Sul. Assim como faz todos os meses, a Ângela embarcou para o interior de São Paulo. Porque a minha família é de Leme. Então todo mês a senhora está indo para lá? Todo mês, às vezes 2, 3 vezes. Pegar a estrada de ônibus tem sido a opção para muitos brasileiros. Entre janeiro e julho, mais de 21 milhões de passageiros foram transportados, aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado e quase o mesmo patamar de 2019, pré-pandemia. E a gente vê essa demanda cada vez mais crescente, principalmente em relação ao aumento das passagens aéreas. Houve uma migração para o ônibus, principalmente para as poltronas premium, e a gente também vê um crescimento em razão da demanda reprimida desse período pós-pandemia. Uma passagem aérea São Paulo-Rio de Janeiro chega a custar mais de R$3.000 se comprada apenas com um dia de antecedência. De ônibus, é encontrada por R$120. E o ônibus tem o mesmo conforto, né? O mesmo conforto do avião e até às vezes mais prático também. Este ônibus que faz o trajeto São Paulo-Brasília é o que tem de mais moderno no mercado, em relação à segurança, conforto e tecnologia. E dá para perceber isso já nas poltronas, que são maiores, mais largas e mais confortáveis que as executivas. E ainda tem a inclinação, que também é maior que a das convencionais. E o conforto começa antes mesmo da viagem. A gente consegue disponibilizar uma sala VIP com cadeiras confortáveis, carregadores de celular, Wi-Fi. A segurança também é indispensável. Foi desenvolvido uma frenagem autônoma que ajuda a garantir, prevenir acidentes. São sensores que o carro detecta possíveis colisões e faz o acionamento dos freios de forma autônoma para garantir a operação do carro e o cliente a segurança do mesmo, né? 327 urnas eletrônicas da 18ª Zona Eleitoral em Dourados receberam a inseminação de dados para o segundo turno das eleições para governador e presidente da República. O trabalho foi realizado nas dependências do cartório eleitoral. Para o segundo turno das eleições, o que é feito agora é uma transição do primeiro turno para o segundo turno. Então, é inserida uma mídia que vai colocar naquela urna os eleitores da sessão e também os candidatos que estão indo agora para o segundo turno. No caso, no Mato Grosso do Sul, a gente tem governador e presidente também. Então, são os dois que vão ter que ser escolhidos novamente pelo eleitor. Primeiro o governador e depois o presidente. É o segundo turno agora das eleições de 2022. Depois que o trabalho da 18ª Zona Eleitoral for concluído, será a vez de inserir dados nas 305 urnas da 43ª Zona Eleitoral. No primeiro turno, em Dourados e região, das 632 urnas utilizadas, apenas 3 precisaram ser trocadas por defeito na máquina. A substituição foi feita e a votação seguiu normalmente. Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno poderão votar normalmente no dia 30 de outubro.
O horário segue unificado em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as sessões estarão abertas a partir das 7 horas da manhã e encerram as votações às 16 horas. E os títulos ainda não vão ser cancelados. O eleitor vai ter que regularizar essa ausência posteriormente, mas ele pode sim votar tranquilamente agora no segundo turno, não tem problema nenhum. Ele tem que fazer a justificativa pós-eleição em até 60 dias. E aí, quando a gente fala de justificativa, o eleitor tem que apresentar documento que comprove, por exemplo, que ele estava viajando. Isso pode ser feito pelo aplicativo e-título ou direto no site Justifica do TSE, em que o eleitor coloca a documentação, explica qual foi o motivo de sua ausência e, a partir daí, ele fica regular com a Justiça Eleitoral, dependendo, lógico, da comprovação que ele apresentar. Das 7 às 16, às 4 horas da tarde, a gente vai ter votação. É importante para o eleitor não achar que eu ia sempre no final da eleição e aí ele chega lá num horário que o portão já está fechado. Então ele tem que estar na escola antes, ele tem que estar na fila antes das 16 horas. De segunda a quinta-feira da próxima semana, as urnas eletrônicas começam a ser distribuídas nos locais de votação. Importante o eleitor conferir o local e a sessão com antecedência. Em Dourados, são aproximadamente 169 mil eleitores que votam em 80 locais diferentes, na cidade e nos distritos. No primeiro turno, 35.366 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 23,41% do total de eleitores do município. A temporada da Fórmula 1 vai chegando ao seu final e só 2 equipes venceram corridas. A Red Bull com 14 vitórias e a Ferrari com apenas 4. Uma temporada não era tão restrita a 2 equipes desde 2016, quando apenas Red Bull e Mercedes conquistaram vitórias. Vocês ouviram Mercedes? Tá aí a grande decepção de 2022. Campeã de construtores nas últimas 8 temporadas, a equipe alemã não venceu nenhuma. Isso mesmo, nenhuma das 18 provas. É verdade que a Mercedes evoluiu. Após começar o ano com um carro que sofria para ficar entre os 10 primeiros no grid, Lewis Hamilton e George Russell pelo menos conseguiram subir ao pódio. Somando os 2 pilotos, foram 13 pódios até agora. Mas vitória que é bom, nada. The hill that we have to climb is huge. They understand where we went. I think where we went wrong in the previous decisions that were made last year into this year. In terms of making the right steps for next year, it's not easy to navigate because there are lots of different options. But communication is really what I'm just trying to work on with everyone, just making sure that there's no loose ends, there's no misunderstanding of what I'm feeling in the car and what I want in the car. Move into a little bit of oversteer. That's that. Okay, copy. Hamilton, por sua vez, tenta quebrar um jejum de vitórias que vem desde o GP da Arábia Saudita de 2021. O inglês ainda busca manter a escrita de vencer em todas as temporadas que disputou desde 2007. Mas pelo que a Mercedes vem sofrendo contra Red Bull e Ferrari, tá difícil vencer. Sabe de uma coisa, gente? Eu acompanhei muitas eleições como você, do sofá da minha casa. O quê? Assistiu do sofá? O Riedel tá governando com a Zambuja há quase 8 anos. E agora diz que é o novo? Tá brincando, né? Eles prometem, se aproveitam da boa-fé das pessoas, depois viram as costas pro povo. Quem virou as costas pro povo foi você e o Azambuja. Chega de enganação. Dia 30 é capitão lá e capitão cá. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já todinho. Piso 56 por 56 retificado R$ 34,90. Porta branca com postigo apenas R$ 749,90. Telha Brasilite 6mm 2,44 por R$ 1,10 R$ 89,90. Bacia Cepa Zip apenas R$ 184,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já todinho. O problema não é desconhecer um dado ou um número. O problema é não saber nada, nem o básico. Quando um representante não faz ideia do que precisa ser feito, ele não chega a lugar nenhum. A falta de compromisso afeta a vida das pessoas, que pagam seus impostos com muito suor. Governar é uma grande responsabilidade. Nós estudamos o orçamento a fundo, elaboramos cada projeto cuidadosamente. E eu te peço uma oportunidade. Vote Bolsonaro presidente 22 e Riedel governador 45.
quarta e quinta verde do Legal Supermercados. Preço baixo e qualidade você só encontra aqui. Ovos brancos Canva, cartela com 20, R$10,98. Tomate o quilo, R$2,98. Melancia ou laranja pera, R$1,99 o quilo. Repolho verde o quilo, R$1,89. Café Três Corações, 500 gramas, R$15,98. Coxa com sobrecoxa, R$9,98 o quilo. Ofertas válidas para quarta e quinta. Legal Supermercados, aqui você economiza de verdade. Legal! Capitão Contar tem as melhores propostas para o MS: cortar impostos. O governo Azambuja dá 6 bilhões de incentivos para grandes empresas. Eu vou mudar isso e ajudar também os pequenos e médios empreendedores. Fim das filas de exames, consultas e cirurgias. Vou fortalecer o SUS e promover parcerias com hospitais particulares para fazer o trabalho que o Azambuja e o Riedel não deram conta de fazer. Agora é 28. Capitão Contar. Governador. Mudança de verdade. Tem. Na Elétrica Polo tem. Tem. Na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e preço bom. Pagamento parcelado e promoção. Tem. Na Elétrica Polo tem. O que você procura e não acha por aí. Chega de andar. Você encontra aqui. Tem. Na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e novidades. Na Elétrica Polo tem. O Band Cidade vai ao ar de segunda a sexta-feira com muita informação de qualidade e de credibilidade, além de entrevistas especiais, muita cultura e muita animação na sua hora do almoço. Então tá feito, hein? De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, é aqui na TV Guanandi. Band Cidade. Oferecimento: Supermercado São João, Aero Rancho, Jardim das Hortênsias e Centenário. E pagando juros abusivos. Solução Financeira: 982050043. O Contar fugiu do debate. Não comparecer ao debate é como se você comparar a situação de um soldado que, armado, treinado e convocado para a guerra, resolve ficar em casa por segurança. É falta de compromisso, né? Medo. Pessoas que começam falhando já no debate, imagina no governo dele. Nós não somos burros. Um erro desrespeitoso. Quem perde é o eleitor. Quem perde é a democracia. Já fui macerada pelo preconceito e a escrita me fez companhia. Os poemas de Ana Cecília narram a infância e a adolescência marcadas pelo bullying. Minha mãe era uma Ialorixá e eu era chamada filha da feiticeira, vai fazer um feitiço. Então eu passei a ser uma criança muito agressiva para poder me defender daquilo tudo que eu vivia. Uma pesquisa feita em 30 países, inclusive no Brasil, revela que 1 em cada 3 jovens já foi vítima de bullying. Ele é uma intimidação sistemática, acompanhado de atos de violência, uma ação sistemática repetitiva e não um ato isolado. Existe receita para prevenir o bullying? Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sim. Um estudo da instituição sugere que os pais cultivem hábitos, como fazer refeições com o filho, que acompanhem as tarefas e saibam o que ele faz no tempo livre. O adolescente precisa se sentir acolhido para não ter medo de se expor e conversar. Quando aparecer um caso, comente com seu filho, né? Pergunte se acontece na escola, o que ele acha sobre isso. É uma forma de estimular o diálogo. Kathleen ainda tem crises de ansiedade depois de 2 anos em que teve o cabelo cortado contra a vontade e ainda foi ameaçada com uma tesoura por 2 colegas de escola. Na minha escola mesmo, tem psicóloga, a gente está sempre tendo palestras, conversa com os meus pais. Tendo esse apoio, eu acho que você consegue vencer. Assaltos à mão armada em via pública e comércios em Campo Grande, infelizmente, vem crescendo. O último aconteceu no bairro Nashville, onde a proprietária de uma loja de roupas acabou sendo rendida por um ladrão que chegou em cima de uma moto, desceu e entrou no comércio sem tirar o capacete, já rendendo a vítima e mandando que ela ficasse de cabeça baixa. Na sequência, levou todo o dinheiro do caixa e celulares da empresária e depois fugiu para rumo ignorado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Judiciária, que procura agora identificar e prender o ladrão que está agindo em comércios da região sul de Campo Grande.